E olha só, vamos falar de um assunto que é constante aqui no nosso Morning Show, mais do que importante, quente, urgente, enfim. A gente achou que estava superado, mas pelo visto não é o que a gente está vendo. Porque depois do Congresso ter votado pelo fim das saidinhas temporárias dos presos, o assunto vai parar no STF. Não poderia ser diferente? A Advocacia Geral da União pede para que os detentos do semiaberto possam ter o direito de volta. É assim que eles se referem, o direito de volta. Como no caso de visitar as famílias, por exemplo. O que a AGU do governo federal de Luiz Inácio Lula da Silva alega é que sem os laços familiares fora da cadeia, a ressocialização dos presos fica mais difícil. Palumbo, pelo amor de Deus, me ajuda aí, cara. Me ajuda aí. É difícil, né? A vida é assim, porque enquanto há quem defenda que bandido bom é bandido morto, o outro defende que bandido bom é bandido solto. Mas claro que tem nuances também, você é um cara que tenta trazer a realidade dos fatos. Bandido bom é o bandido preso, condenado Boa. E cumprindo a pena em regime integral, na minha opinião. Boa. Sou até contra a pena de morte, porque eu sou cristão. Mas eu acho que se pegou 30 anos, tem que ficar 30 anos. Isso aí é um desserviço para a população. Olha o tanto de assaltos que a gente está tendo aqui em São Paulo, tanto de roubo que a gente está tendo aqui em São Paulo. O Congresso Nacional decidiu, de maneira democrática, inclusive derrubando o veto do presidente, de que a saidinha tinha que acabar. E agora eles ficam entrando com essas ações aí. E não vai me espantar nada se o Supremo não der ganho de causa nessa aberração. A saidinha tem que acabar a progressão de regime, tem que acabar com os benefícios de preso. Cadeia é punição, não é resort. E aquele papo, o que bom comportamento que ele teve durante a estadia na cadeia, ele não fez mais do que obrigação. Ele tem que ter bom comportamento quando ele está solto, sendo um cidadão do bem, e não depois fazendo um teatro dentro da cadeia. Geralmente, Ana Bia, minha querida, quando tenta se justificar uma intervenção do STF, é por uma suposta omissão do Congresso. Mas os representantes do povo devidamente eleitos se fizeram ouvidos dessa vez. Eles se posicionaram, legislaram nesse sentido, e agora a Advocacia Geral da União tenta acionar o STF para tentar reescrever esse movimento, e não há reunião com o influenciador em gabinete que possa tentar, de alguma forma, relativizar isso. Está muito claro o que está em curso. O que você acha? Marinho, esse é o problema da gente ter uma Constituição tão ampla, né? Não que eu não goste dos direitos fundamentais, pelo contrário, eu sou uma super defensora, mas quando a gente tem direitos demais, a gente acaba sempre tendo um embate entre esses direitos que acabam sempre viabilizando que toda e qualquer discussão chegue ao STF. As garantias são tantas e tão abstratas que você acaba sempre tendo margem para conseguir chegar ao STF. Eu queria só fazer duas observações muito rápidas aqui. A primeira é que o nosso país, infelizmente, está se acostumando a levar as coisas para o tapetão. Veja, eu não estou nem discutindo o mérito, se tem que ter saidinha, se não tem. Eu acho que o problema ele é tão mais complexo do que isso. Mas foi decidido. Você colocou de forma brilhante. Foi decidido. Esta é a vontade do povo. Então, por que levar isso para uma outra instância? Por que levar isso para um novo reexame? E aí a gente acaba perdendo a força das nossas instituições. Porque o Congresso, que tem o poder e o dever de legislar, tem sempre alguém fiscalizando as suas decisões. E depois volta para o Congresso e aí a gente não sai do lugar. Com relação à saidinha em si, eu fui defensora do fim da saidinha, não porque eu acho que preso não merece segunda chance, não é isso. Eu só acho que hoje, com a estrutura do sistema carcerário que a gente tem, infelizmente a gente não está conseguindo ressocializar. E essas saidinhas são utilizadas de maneira indevida para o cometimento de novos crimes. A gente aqui na Jovem Pan vira e mexe, noticia a pessoa que saiu na saidinha, matou policial, roubou, estuprou. E é isso que a gente precisa, neste momento, impedir que continue a acontecer. Mas, de novo, eu acho que o problema é muito mais complexo do que isso e a gente precisa aprofundar em outras soluções, fora essa questão da saidinha que foi resolvida, embora esteja no tapetão. Muito bem, Ana Bia, inclusive saudando aqui o retorno de todos vocês sintonizados na rede Jovem Pan de rádio aqui no nosso Morning Show. Vocês estão aqui com a gente, comentário da Ana Beatriz Hirsch, que vocês estavam ouvindo. Tema da vez é saidinha, segue essa bateção de cabeça entre os poderes, pouca definição nesse sentido. A AGU pedindo a invalidação da lei contra a saída de presos. A gente já cansou de mostrar os crimes que são cometidos por aqueles que já estão no regime de saidinha, sendo beneficiados diretamente por esse expediente e ainda assim tem a temeridade, a disfarçatez de seguir cometendo crimes. Pelo seguinte,
Durante uma dessas saídas temporárias, vale a pena a gente trazer um caso desse momento. Há pouco tempo atrás a gente viu 2 flagrantes que estão circulando nos grupos de moradores de 2 bairros nobres aqui de São Paulo. Os criminosos não deixam ninguém mais chegar em casa em paz, depois de um dia de trabalho árduo. Estamos vendo as imagens aí para você que está nos acompanhando aqui nas multiplataformas da Jovem Pan. Nos 2 casos, a abordagem foi bem na frente dos condomínios, um no Tatuapé e o outro em Perdizes. Realmente não tem para onde correr. A gente está vendo as imagens aqui nesse exato momento. De novo, é o que eu sempre digo, aquela sensação de impotência, também a violência, a virulência com qual ocorre ali o achaque. O que você acha, Fabrício, Mano? Não tem pra onde correr mesmo, né, André? Porque Tatuapé na Zona Leste, Perdizes na Zona Oeste, a Zona Sul também está tomada pela criminalidade. Para todos os lados que se anda aqui em São Paulo, você tem que estar preocupado com a situação da segurança. Acontece que, pelo menos ao meu ver, a gente não resolve segurança apenas prendendo. Prender é importante, não há a menor dúvida que prender é importante, né? Não é isso que eu estou falando aqui. Mas a gente precisa entender a segurança como um problema mais complexo para resolver de uma forma mais efetiva. Concordo com o que a Ana falou. Foi decidido no Congresso, o Palumbo também falou, que a saidinha tem que acabar. Então, se isso foi decidido de forma democrática, que cumpra-se essa decisão. Agora, na minha visão, exclusivamente falando, particularmente falando, é um instrumento que poderia ser aprimorado, porque você tem um número relativamente pequeno de presos que acabam cometendo algum crime durante saidinha, 5%, menos de 5% de quem vai na saidinha acaba cometendo algum crime. Então, idealmente, você poderia melhorar, aprimorar esse sistema de alguma forma para reduzir esse número. Porque não adianta também a gente prender e cumprir uma pena de 30 anos, por exemplo, por um homicídio, se daqui 30 anos a pessoa sair igual ou pior da cadeia, porque aí vai ser um outro problema para a sociedade. Idealmente, essa pessoa tem que sair melhor, tem que sair reformada da cadeia. E se isso não acontecer, a gente vai ficar andando em círculo. Mano Ferreira, Palumbo, antes da gente ouvir, Mano, se você me permite só, te surpreende ali a forma da abordagem ou isso é mais um capítulo... Não. Obviamente. Não me surpreende. A gente já vê isso sempre. Eu moro em Perdizes faz mais de 20 anos. Inclusive, morei na Rua Diano, local desse assalto. E eu tenho falado para todo mundo, Perdizes nunca esteve tão violento como está agora. Por quê? Porque falta patrulhamento e falta investigação. E não adianta ficar bravo comigo, porque eu estou retratando o que o povo me passa todos os dias. Nesse país aqui, além disso, a gente tem a nossa legislação. Quando a gente aprova uma coisa boa, eles já querem derrubar. Eu estava vendo uma notícia agora que o STJ está usando a decisão do Supremo para extinguir a pena de um homem que estava com 23 gramas de maconha. Eu falei aqui, vai abrir precedentes, milhares de presos vão sair pela porta da frente e vão cometer esse tipo de crime. E essa moto aí muito provavelmente foi parada num desmanche, nas bocas das motos, são desmontadas em meia hora, 20 minutos, eles desmontam a moto inteira, vende as peças pela internet, não tem fiscalização do Detran nos desmanches. Eu já comprovei e já provei isso, porque eu mesmo fui comprar peça e depois eu espetei um ofício para o Detran. Vocês têm a obrigação de fiscalizar. Não é possível que a Polícia Civil, na maioria dos casos que é a que fecha os desmanches, vá lá, prenda um receptador e no outro dia não vai fiscalização nenhuma para olhar o restante das peças, para olhar como é que está a situação. Isso é absurdo, né? Estão fomentando o crime aqui em São Paulo. Sem dúvida alguma. Mano? Uma coisa que me chama a atenção ao ver essas imagens é que elas poderiam estar integradas com um sistema de vídeo monitoramento da própria polícia, para que haja uma patrulha inteligente, né? Ou seja, que seja capaz de fornecer informações em tempo real para a polícia que está trabalhando, para tentar fazer com que a patrulha chegue a tempo de evitar o assalto ou de prender em flagrante os meliantes que estão fazendo crime naquele momento. Ou seja, com isso eu quero chamar a atenção para o fato de que existe um espaço muito grande de aperfeiçoar o trabalho da polícia com tecnologia, fazendo com que o vídeo monitoramento esteja a serviço da construção das estratégias de organização das rotas de patrulha. E isso, infelizmente, a gente não vê acontecer ainda da forma como deveria. Ana Bia, quer comentar? Fica à vontade.
Não, Marinho, enquanto eu estava ouvindo os meus colegas, eu estava pensando aqui, né, que a gente está falando tanto de segurança pública, a gente precisava aproveitar esse momento de eleições municipais para que os candidatos justamente apresentassem propostas de como eles conseguem tornar reais e trazer para a prática todas essas sugestões que a gente está comentando. Então, é muito importante que tenha iluminação, que tenha o patrulhamento da Guarda Civil Metropolitana. Você pode ver que esses meliantes, esses criminosos, eles são criminosos de ocasião, né? Quem parar ali com a moto, eles vão pegar, não é que eles estão seguindo, não é nada disso. Então, como que a gente proíbe isso? Como que a gente coíbe isso? Justamente colocando esse maior patrulhamento, integrando o sistema de segurança. A gente sabe que a gente tem a tecnologia hoje em dia que pode nos ajudar, reconhecimento facial. E aí toda a questão, né? Uma vez que for preso, não é para sair na audiência de custódia, não é para estar de volta em cima de outra moto no dia seguinte. Meus amigos, não tá fácil e a gente espera que as autoridades aí possam, né, trazer soluções o quanto antes, providenciar aí um combate efetivo. E é isso que você falou, né, Paulo? Inteligência e deixar de ser omisso, pelo amor de Deus. Exatamente. Patrulhamento e investigação. O Mano sempre fala, né, meu? A gente tem que aperfeiçoar a investigação. Não é possível. De cada 10 presos, 7 voltam a cometer o mesmo tipo de delito. Então, a cadeia deve ser boa, né? Porque eles voltam a cometer o mesmo tipo de delito. A gente tem que melhorar e melhorar muito, principalmente colocar patrulhamento. Eu só vejo policiamento lá no bairro de Perdizes no dia que tem show no Allianz Parque ou jogo. Fora isso, não vejo nada. E principalmente tem um monte lá dando canetada nos outros. Isso aí não resolve o problema da criminalidade.